Palmeirense JP Sampaio dá mais uma aula pro futebol brasileiro e cutuca a rival. Leila Pereira fala de Danilo e temos informação para conversar. Atacantes Heitor e Felipe Tereza se aproximam do profissional, veja os números no SofaScore e informação oficial por novos patrocinadores no Verdão. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mais um dia com a bênção de Deus aí pra gente poder se comunicar mais uma vez com essa comunidade maravilhosa que tá aqui me ouvindo. Obrigado por fazer parte da nossa história, família. Hoje um pouquinho diferente, tá? Vamos começar falando logo de cara de mercado da bola e eu vou te provar que o JP Sampaio deu uma cutucada de leve no rival, com respeito, e pode estar liderando e iniciando um movimento muito progressista e interessante para o futebol brasileiro. Você vai entender o que eu quero dizer. Falando primeiro sobre Danilo, e eu sei, tá ficando até chato. Dia após dia a gente vem trazendo as informações que pipocam na imprensa sobre o Danilo, mas é a nossa função. Eu preciso comunicar a respeito do que está acontecendo. Faz parte do jogo. E a gente está cobrindo essa negociação há muito tempo. E eu já vi gente aqui, 99% dos comentários são positivos, mas eu já vi gente vindo aqui falar que não tinha nada de negociação. Eu vi vários comentários nesse aspecto. E para você que falou isso, tá tudo bem. Não vou ficar jogando nada na cara, não é essa a ideia do canal. Vocês já entenderam como a gente funciona aqui, né? Mas eu preciso pontuar. Hoje, a Leila Pereira confirmou que o Palmeiras está tratando diariamente com o Botafogo, o que corrobora com aquilo que a gente vem falando dia após dia. As negociações que estão acontecendo agora iniciaram-se há muito tempo atrás. Não é como num videogame onde você aperta um botão e contrata outro jogador. Não é tão simples, é complexo. Entretanto, o movimento que a Leila Pereira disse hoje, né, o movimento que ela fez hoje, foi muito positivo. Tá? O momento era de uma confraternização, onde o técnico Abel Ferreira foi premiado, né, por ser o treinador com mais títulos na história do clube alviverde. E pasmem os senhores, ela foi perguntada sobre o Danilo, quem poderia imaginar, né, que algum repórter faria essa pergunta? É o jogador do momento, né? E a Leila Pereira, com toda a humildade e classe do mundo, disse, olha, é o desejo dele voltar. Ela afirmou isso, não sou eu que estou falando, né? Ou seja, ela conversou com o cara. E o Botafogo e o Palmeiras estão conversando diariamente. E aí ela diz que o Anderson Barros está nessa tratativa. E qual é a informação que a gente precisa cravar aqui? Tá? Embora o Palmeiras tenha essa dificuldade em encerrar a negociação com o Botafogo, não tenham medo, porque o Palmeiras está trabalhando dentro dos seus limites financeiros. E é óbvio, Newcastle pode estar entrando na parada, ou isso pode ser de fato um movimento do próprio Botafogo para tentar dar uma inflada na negociação. O objetivo do Palmeiras é claro e lógico: Danilo voltar à sua casa, de onde nunca deveria ter saído, na minha humilde opinião. Mas muito mais importante do que isso, dar um recado também para o mercado, porque o Flamengo está perto de assinar com Thiago Almada, que também foi desejo do Palmeiras. Eles estão dispostos a gastar 150 milhões de reais para trazer o jogador argentino. E o Palmeiras hoje é o único clube no Brasil e nas Américas que tem elenco para bater de frente com o Flamengo. Então o Danilo é essencial para que o Andréas Pereira possa flutuar na função de 10, para que o Palmeiras possa ter mais mobilidade na frente e para que, junto de tudo isso, tenhamos campeonatos disputáveis. É claro que um jogador só não faz verão. O elenco alviverde é muito bom, mas a gente precisa pontuar. Flaco Lopes vai retornar para o Palmeiras, terá uma semana de férias, pós-Copa do Mundo, a final no domingo agora, né? E aí há uma expectativa de que o Palmeiras converse com outros clubes sobre as propostas, as sondagens que vão pipocar, tá? Flaco Lopes jogou pouco na Copa do Mundo, mas o pouco que jogou demonstrou muito talento. E aí, gente, vamos ser sinceros e objetivos aqui, há uma perspectiva de venda. Palmeiras não quer, mas há essa possibilidade. Agora, um jogador que deve ser negociado com certeza é o Maurício. E a gente não pode deixar aqui de falar que essa venda ela vai ajudar o Palmeiras a chegar naquela meta de 400 milhões, e isso já está caminhando para acontecer.
Ainda não temos novidade de fechamento. Entretanto, há uma possibilidade gigantesca do Palmeiras vender o Maurício nessa próxima semana. Estamos acompanhando e vamos trazer as informações para vocês. Saída de Naves, proposta quente por Danilo e as conversas diárias pelo jogador. Quem será que vem? Porque se o Palmeiras não conseguir fechar com o Danilo, vai ter que trazer algum nome à altura. E aí a pergunta que fica é, quanto será que o Botafogo de fato quer pelo jogador? 30 milhões de euros resolveria? É muito dinheiro. Talvez, será que não valeria a pena trazer outro jogador com esse valor? Na minha opinião, o nome é Danilo. E eu tenho certeza absoluta que é um jogador que chega para jogar. Família, vamos lá. Antes da gente ir para o próximo assunto, que é o senhor JP Sampaio, eu quero fazer um prólogo aqui, tá? Eu quero fazer uma introdução. Vamos entender o porquê que eu estou trazendo esse assunto em pauta e por que ele é tão importante para o futuro do futebol brasileiro. Hoje, quando se fala em base no Brasil, o Palmeiras é a referência, o Palmeiras é o padrão ouro e é aquele clube que todos os outros clubes, com todo respeito, né, vão tentar imitar. Por quê? Porque é onde está dando certo. Enquanto o Flamengo revela um jogador de alto nível, sei lá, a cada 2 anos, o Palmeiras revela 4, 5 por ano, é de bacia. E tudo isso não caiu do nada. Teve todo um estudo, toda uma preparação. E quando o Palmeiras não tem necessariamente o jogador formado aqui, vai buscar. São poucos os times do Brasil que contratam para a base. Palmeiras fechando a contratação do Fábio Souza, meio-campista português, que tá vindo do Burnley da Inglaterra. Fechou com o Koné, fechou com o Miguel Bilon, fechou com o Larsson, que hoje está no profissional. E agora a gente precisa pontuar. Eu vou transferir você aqui rapidamente para uma experiência um pouquinho diferente, onde a gente vai ler a entrevista do JP Sampaio e entender a cutucada que ele deu e aonde ele quis chegar com isso. Então vem comigo. Então aqui estamos no site do Globo Esporte, tá? E presta atenção. Coordenador do Palmeiras proíbe vídeos pré-jogo na base e diz: falta quem pense o futebol brasileiro. Eu quero que o menino veja na prancheta e entenda o que o treinador vai falar. Família, presta atenção, tá? Eu tô abrindo aspas pra ele, que é o que nos interessa, é o que ele disse. Ó, tem 3 meses que a gente não tem um analista de desempenho do sub-16 pra baixo, tá? Por que isso? Ó, a preleção até 16 anos não pode mais ter vídeo, ele determinou isso, tá? E agora que eu tô liberando alguns vídeos no Sub-17, porque às vezes eles pulam direto pro profissional. O jogo é dinâmico, muda. Então eu quero que o menino veja na prancheta e entenda o que o treinador vai falar. Qual que é o grande ponto aqui, tá? O que ele tá fazendo? Ele tirou celular de concentração pra base e ele basicamente quer que o menino, o garoto, desenvolva a sua capacidade analítica fora das telas. Mas por quê? Calma, você já vai entender. O Palmeiras está moldando caráter. O Palmeiras está moldando jovens. E aí vem o pulo do gato. Se liga, ó. Os meninos agora jogam dominó, ping-pong. O capitão do Sub-17, o Iago, me chamou depois de ler um livro que eu indiquei e perguntou: eu posso pegar 25 exemplares e passar a todos para conversar? É uma parábola chamada Boa Sorte, o livro, né? Que fala sobre cuidar do jardim que as borboletas virão. Gente, presta atenção. Ele tá indo na contramão do que a gente tá vendo acontecer. Ele tá pegando jovens e ele tá tratando jovens que ganham 15, 20, 30 mil, dependendo do cenário ali, né? Como, de fato, são adolescentes. E por conta disso, o que ele está fazendo? E por que a base está sendo tão positiva para o Palmeiras? Ele está conseguindo abrir a cabeça, né, do futebol brasileiro de uma maneira geral, de que esses meninos são meninos. Eles não precisam entrar para competir como se a vida deles valesse em todo o jogo. Não. Eles têm que focar em se desenvolver. Eles têm que focar em se adaptar a circunstâncias diferentes das que eles estão acostumados. E é assim que a gente molda o pensamento do atleta de alta performance, de alto rendimento. Olha isso aqui, ó. Falta quem pense o futebol brasileiro. Jogador a gente vai ter a vida toda. A conversa é o que a gente quer. O que a gente quer, né? Quem pensa o futebol brasileiro? A diferença do Palmeiras desses anos todos é isso. Sabe o caminho para ser melhor. Futebol brasileiro não tem caminho. Falar sobre caminhos é conseguir regras.
fazer com que os times cumpram. A CBF é quem melhor faz campeonatos de base, os clubes não transmitem. Palmeiras está transmitindo o jogo de base, a gente bateu tanto nisso aqui no canal, né? Por que a gente não pode ver as nossas crias? Por que é tão difícil você ter um horário ali disponível para assistir um jogo de base? Por que a gente não tem lateral direito na seleção? A gente vai chegar lá, calma aí. Eles colocam os jogadores para quê? Para ganhar campo, isso só piora a formação. Essa é a discussão que ninguém está tendo e pode ser que daqui a 4 anos estejamos discutindo as mesmas coisas com o Brasil eliminado na fase de grupos. Aí vem a cutucada. Eu tô triste e revoltado com a minha categoria de formadores, porque tá todo mundo preocupado em ganhar, em triturar a gente, como acontece no profissional. Se não presta, manda embora, e aí tá o pulo, tá? Ele deve estar, ainda que inconscientemente, se referindo ao Felipe Tereza. O Felipe Tereza, ele foi mandado embora do Flamengo por uma questão de indisciplina, né? Segundo o Flamengo disse, uma questão de indisciplina. E aí eu fiquei pensando, o que você faz se o teu filho ou a tua filha, na tua casa, age de uma maneira indisciplinada? Você orienta, você conduz a criança por um caminho de amadurecimento e evolução. Você não manda a criança embora. É a mesma coisa com um atleta jovem. Esse garoto que chegou, teoricamente indisciplinado, ele precisava de um acompanhamento, ele precisava seguir regras. Então quando ele coloca assim, ó, não tem mais celular, o menino vai reclamar, só que ele vai obedecer. Ele vai entender que há regra, que ele é um profissional. Assim como nós aqui. Eu não quero gravar todo dia, muitas vezes a gente tá cansado, chega aqui de noite, de madrugada, mas é a regra. Eu preciso trazer um conteúdo para minha comunidade todo dia. Disciplina. Disciplina é a base de uma sociedade forte, de uma sociedade com cultura forte. E aí a gente pode até sair do ambiente Palmeiras rapidinho e pensar, por exemplo, num país como o Japão. Como que o Japão, que é uma pedra, né, uma ilha pequena, com poucos habitantes, tem uma nação das mais milenares e incríveis? Disciplina, foco. É claro que a vida não é só isso. Mas o que o JP Sampaio está fazendo é desenvolvendo atletas jovens, colocando eles num caminho de evolução e amadurecimento para que eles possam alcançar essas lacunas no futebol brasileiro. Faz anos que a gente não forma um meio-campista, velho. Um camisa 10, um lateral. Tá na hora disso mudar e eu espero que o JP continue liderando esse movimento em prol da evolução do futebol brasileiro. Família, falando ainda da base, dá uma olhada no que eu preparei aqui para vocês, porque nós vamos comparar Heitor com Felipe Tereza. Os dois jogadores do Palmeiras, eles estão sendo soldados da base, né? Estão sendo soldados no profissional. Se liga aqui, ó. Então aqui estamos no nosso SofaScore para comparar o garoto Heitor de 18 anos, um menino, né? Com o garoto Felipe Tereza de 20 anos. E a gente tem uma diferença numa média de nota SofaScore aqui baseada em performance. Mas vejam, é uma performance baseada em resultados que não necessariamente quer dizer que um jogador é melhor que o outro. Não, nós estamos olhando o número agora, tá bom? Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Enquanto o Heitor ele flutua pela parte central do campo, lateraliza e pisa dentro da área como um 9, o Felipe Tereza flutua mais pela direita e funciona ali como um segundo atacante, um jogador um pouco mais de beirada, mas também pisando na área, né? Legal. Olhem que números interessantes. Ambos os jogadores disputaram 10 partidas, só que quem acompanha a base do Palmeiras sabe que o Felipe Tereza foi titular apenas em 8 das 10, tá? O Felipe Tereza tem 13 gols em 10 jogos. 13 gols em 10 jogos. Esse jogador que foi chamado de indisciplinado, será que não faltava só um pouquinho ali de maturidade, de um profissional ajudar o garoto a enxergar onde ele pode chegar? Bom, enquanto o Heitor tem incríveis 11 gols em 10 jogos, são números absurdos, gente. Quando a gente analisa aqui, ó, só para você ter uma noção, o que se esperava do Heitor, com base nos números da última temporada dele, eram 4 gols em 10 jogos. Ele fez 11. 11, tá? E aí, a gente analisa aqui também o número de assistências, ambos com uma assistência. Números assustadores, tá? E o Felipe Tereza ainda tem uma qualidade na bola longa e em cruzamento. É um jogador mais dinâmico que sai da área, né? Muito acima da média.
O Heitor tem uma média de 73% de acerto no drible para um centroavante, velho. São números assim, vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Gente, eu tô falando do futuro do futebol brasileiro. Eu tô falando de garotos que pisavam no terrão e que tinham que se virar, tá? Pra conseguir desenrolar uma jogada com 2, 3 marcadores. E esse assunto é fascinante, porque é o futuro do futebol, é qualidade técnica pura. É assim que a gente formou Alex, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Evair, tantos jogadores que vieram do terrão, que vieram do futsal. É isso que a gente tem que fazer. Dá para essa garotada as condições de serem amparados para se desenvolver com paciência. E aí quando o menino subir pro profissional, tá tudo bem, ele não deu certo. O Luigi, por exemplo, é um bom caso, não deu certo no profissional. Beleza, empresta o garoto, vende o garoto, tá tudo bem. Mas o ponto é, deixa a garotada na incubadora se formar como jogador, porque alguns desses ocuparão lugar na seleção brasileira. E a gente precisa disso. Foi isso que as grandes seleções do futebol atuais fizeram para chegar onde chegaram. Meu povo maravilhoso, temos informação também sobre novos patrocinadores do Palmeiras. Então, Leonardo Barbieri, um baita de um setorista, trouxe hoje informação via nosso palestra, dizendo que o Palmeiras está acertando as pontas ali com o Mercado Livre. Eles estão conversando, né, Palmeiras e Mercado Livre, e o Mercado Livre pode ser um novo patrocinador do Palmeiras. Temos tudo isso muito bem mapeado para conversarmos no futuro. Palmeiras que está perto também de anunciar a Embracon como novo patrocinador. A Embracon provavelmente vai ser a camisa já vai estar com o símbolo da Embracon, provavelmente na partida contra o Atlético Mineiro, se não me falha a memória, né? Estamos acompanhando de tudo, mais grana entrando nos cofres do Palmeiras, grana essa que nos ajuda a ter condição de respirar, fôlego financeiro, capital de giro, para poder contratar o Danilo e outros jogadores que forem surgindo. Entendam o que a gente está falando aqui. Hoje, o maior orçamento do futebol brasileiro é do Flamengo. O Flamengo tem a obrigação de contratar jogadores de alto nível, tá? E o Palmeiras está batendo de frente, tendo o segundo maior orçamento. É isso que a gente precisa. Quero finalizar o vídeo também desejando uma ótima sorte para o Abel Ferreira nesse retorno, né, pós-Copa do Mundo na semana que vem. Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras e nós desejamos do fundo do coração aqui que o Palmeiras brilhe nesse final de temporada. Muito obrigado para você também, você, né, que tá aqui me acompanhando até esse minuto. É uma honra e uma alegria ter você com a gente. O canal não para de crescer e eu dedico todo esse resultado que a gente tá tendo sempre a Deus, a nossa família, claro, mas também a você. A você que tá aqui no minuto 17, 18 desse vídeo me ouvindo falar e que vai me deixar um comentário aqui para me fortalecer também, não tenho dúvida disso. Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço, avante palestra, segue o líder e mais uma vez um parabéns para Leila Pereira, para o JP Sampaio e para o Abel Ferreira. E para o Anderson Barros também que está tentando trazer o Danilo aí firme e forte. Avante palestra!